Amém? O versículo 2 de Romanos 12 também diz assim, ó, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que está dizendo? Quando a palavra de Deus diz, não vos conformeis com este século, a palavra de Deus está dizendo assim, olha, sirva a Deus para valer, amém? Não viva a sua vida espiritual no banho-maria, não, amém? Mas viva realmente no fogo mesmo, amém? Fogo, o fogo que arde, né? Continuamente sobre o altar, amém? O altar do teu coração, amém? O altar do meu coração. Então, queridos, olha, fica aqui essa orientação, tá? Deus nos dá líderes, olha só, Ele permite nas nossas vidas líderes maus, Ele permite, não que Deus nos dá, mas Ele permite, muitas das vezes para nos forjar. Por exemplo, Saul era um líder muito mau, né? Na época lá de Davi, e Deus teve que ungir Davi até as escondidas de Saul. Mas a maldade de Saul serviu para forjar o caráter de Davi, entendeu? E Deus também nos dá líderes bons, que têm um desejo de ensinar a gente, de cuidar da gente, e às vezes a gente confunde, entendeu? Às vezes a gente confunde, a gente acha que os líderes, né? Os líderes bons, os líderes que estão na cola da gente, olha, faz assim, olha, não faz assim. Às vezes a gente acha que esses que são maus, né? Entendeu? Mas aquele que quer, o melhor amigo, o teu melhor amigo é aquele que quer te levar para mais perto da presença do Pai. Amém? Glória a Deus. Então, ó, 2 Timóteo, capítulo 3, tá? Capítulo 3. E nós vamos trazer aqui o chantilly, vamos lá, a cereja do bolo, amém? Dessa mensagem aqui, o melhor, entendeu? O resumo, assim, bem mesmo concentrado para você, tá bom? Então, olha só, 2 Timóteo, capítulo 3, né? Diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amém? Aí você vai para o capítulo 4. Aí ele fala aqui, ó, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreenda, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, né, mestres, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade,
voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aí nós vamos para o versículo 8 e dizer assim, ó, desde agora a coroa da justiça me está guardando, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus, queridos. Que palavra, né? Então, olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Nós estamos agora diante de tempos difíceis, entendeu? E tempos mais difíceis do que todas as demais eras, entendeu? Tempos difíceis. E tempos difíceis requer filhos amados do Senhor, né? Eleitos do Senhor, compromissados, né? Com a verdade da palavra de Deus. Veja bem, tempos difíceis requer homens e mulheres, crentes, cidadãos do reino dos céus, permanentes, persistentes, decididos, determinados a guardar a fé. Amém? Determinados a combater o bom combate. Entendeu? Determinados a começar e ir até o fim da carreira. Glória a Deus. Porque quando você se converte, quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, tem uma carreira para correr. Tem uma vitória para alcançar. E o Senhor, ele não vai alcançar por você, é você. Olha só o que diz Romanos 12, que a gente acabou de ver. Não vos conformeis com este século. Então, Deus está nos avisando que há uma responsabilidade sobre os nossos ombros. Agora, imagina, você entende por que eu tenho razão de falar para você hoje, né? Que você não seja um espião nesta sala de oração, entra e sai. Não, acaba com isso, termina com isso. Você é capaz de se organizar, entendeu? Se você trabalha fora, você trabalha lá fora, no seu trabalho secular, você tem hora para entrar e você tem hora para sair. E você é disciplinado, sabe por que você é disciplinado no seu trabalho? Por causa de Mamon. Deus diz que não dá para servir a dois senhores. Quando ele diz que não dá para servir a dois senhores, ele não está dizendo que você não deve trabalhar secularmente. Não, ele está dizendo que não dá para você se dobrar mais para Mamon, entendeu? Do que para Deus. Ele está dizendo que não dá para servir dois senhores. Ou você ama mais um do que o outro. Então, se você percebe que você é tão fiel lá no seu trabalho, e você tem que ser, porque se você não é, você é mandado embora. Você está entendendo? Então, se você percebe que você tem que ser fiel no seu trabalho, e você faz isso obrigado, porque o dinheiro nos obriga, a necessidade nos obriga, entendeu? Então, você faz isso obrigado, por que não fazer isso por amor, para aquele que te amou e te deu a vida, e morreu por você? Amém? Então, Deus diz na palavra dele, tá escrito, o que eu estou falando aqui está escrito. Mateus capítulo 6, Jesus disse, não dá para servir a dois senhores, entendeu? E no final desse texto ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando se busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, pode ter certeza que a Bíblia diz que as demais coisas vos serão acrescentadas, vão correndo atrás de você, vai dizer, as demais coisas vão dizer assim, ei, Lucilé, me espera, me espera. Amém? O suprimento das nossas necessidades, entendeu? O melhor salário lá no teu emprego, lá no teu trabalho, Deus vai te promover, com certeza. E nós não estamos aqui falando de um evangelho que vai promover você financeiramente, que vai fazer. Não. Nós só estamos aqui lembrando que a palavra de Deus diz que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas.
A Bíblia garante isso, a palavra de Deus garante isso e ela não falha. Esse é o método de Deus para nós, amém? Então, não seja um espião dessa sala, não, e por favor, não fique um entra e sai, não. Ah, vou entrar, vou ficar meia hora. Não, 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 não. Ah, isso aí a gente fala para quem vai começar hoje, tá? A gente diz assim, olha, faz o seguinte, você não pode orar uma hora, você ora só meia hora. Mas para quem vai começar hoje, mas para quem já sabe que precisa, que tem necessidade de orar, que precisa orar, quem já é ciente disso, a gente nem fala mais. Aí a gente vai assim com uma palavra mais arrojada mesmo, entendeu? E fala mesmo. Por quê? Porque o dia de amanhã não me pertence, não te pertence. Entendeu? Não te pertence. Nós vamos no hospital, a gente vai no hospital visitar os doentes. Às vezes, uma pessoa que ontem estava boazinha, trabalhando que só, trabalhou as 24 horas, e se tivesse 25 horas, se ela pudesse fazer uma hora a mais no dia, ela faria para trabalhar, entendeu? Mas no dia seguinte, teve um infarto, teve lá um AVC, é aneurisma, né? E aí estourou a veia lá da cabeça. Aí o médico vai, faz uma cirurgia, a pessoa nunca mais volta a falar. Nunca mais volta a lembrar de nada, nem dos filhos, mais de ninguém. Agora só espera a morte. Quantas pessoas, olha, agora mesmo, esses dias mesmo a gente foi, essa semana passada, essa semana agora também, o pastor Luiz foi essa semana, entendeu? Tá lá pessoas que não falam, não falam. A gente chega, será que ele vai ouvir a gente? A gente vai na esperança de que a pessoa vai ouvir. Mas às vezes ele já está em coma. E aí você pensa que isso não pode acontecer com você. Ah, você não está isento. Nós não estamos isentos. A Bíblia diz que o dia de amanhã não nos pertence. Então vamos tomar nossa posição de honrar, de valorizar as coisas de Deus em primeiro lugar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que haveria tempos difíceis. Sabe o que significa isso? A corrupção, entendeu? Na fé das pessoas. Jesus disse isso. Porventura, quando o Filho do Homem voltar na terra, o que ele estava falando? Ele estava falando de corrupção na fé. Porventura, quando o Filho do Homem voltar na terra, haverá fé? Entendeu? Então ele estava declarando, deixando muito claro que a fé seria escassa. Entendeu? E esse é o nosso tempo. Agora, neste tempo, eu e você, nós precisamos estar fazendo a diferença no meio de um povo corrompido, de uma fé corrompida, entendeu? Nós precisamos estar com a nossa fé de pé. Amém? Decididos a orar, a buscar a presença do Senhor. Então, veja só, ele diz assim, ó, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, homens corrompidos na sua fé, entendeu? E a Bíblia diz que eles procurarão, no capítulo 4, a Bíblia diz que eles procurarão mestres que venham agradar eles, entendeu? A gente sabe, a gente conhece muitas pessoas assim, entendeu? Que fica procurando, olha só, uma palavra, entendeu? Um líder, um pastor que venha dar uma palavra de acordo com o desejo dos seus corações, entendeu? Eu estava conversando ainda agora mesmo com a minha filha, né? Conversando com ela, falando para ela sobre pessoas que às vezes procuram a gente e pedem opinião acerca de suas vidas, entendeu? E aí a gente dá a opinião dentro da palavra e a pessoa procura outras pessoas para poder falar aquilo que vai agradar elas. E é isso que o apóstolo Paulo está falando, ó, entendeu? É, 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 no versículo 3 aqui, ó, porque virá tempo, do capítulo 4, ó, em que não sofrerão a sã doutrina. Ninguém estará disposto a sofrer pela doutrina, pela palavra de Deus, a palavra genuína, a verdade da palavra de Deus. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, líderes, conforme as suas próprias concupiscências. Veja bem, nós vamos ver aqui acerca de três coisas tão importantes, né? Dentro dessa palavra. Tempos difíceis requer homens e mulheres de Deus. Olha só, com uma fé genuína, uma fé intacta, uma fé que não se abala,
Uma fé que não se mistura, que não tem mistura. Amém? Os homens, olha só, a Bíblia diz, escolherão doutrinas adequadas. Aqui no versículo 3. Doutrinas adequadas aos seus corações. Que vai encaixar com a sua vontade. E aí a doutrina da palavra, a verdade da palavra, vai ficando de lado da vida dessas pessoas. Mas a verdade, ela não pode ficar de lado das nossas vidas. Amém? Nós não podemos procurar para nós uma palavra, entendeu? Que vai nos satisfazer a nossa vontade, em vez da verdade da palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo falou aqui que isto iria acontecer, né? Isso está acontecendo, porque virá tempos em que não sofrerão, não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres, doutores, entendeu? Líderes, entendeu? Conforme as suas próprias concupiscências. Alguém que vai falar de acordo com aquilo que a pessoa quer ouvir e não o que ela deve ouvir. E a Bíblia diz assim, ó, e desviarão os ouvidos da verdade, voltarão às fábulas. Aí ele diz para o apóstolo Timóteo, ele diz aqui, ó, mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições. Queridos, Deus nos chamou para um evangelho de cruz. Foi o evangelho dele, foi a vida dele. Porque somente, olha só, eu só posso ressuscitar com Cristo. Eu só posso ter a vida de Cristo, viver por ele, ter a vitória dele, como diz Romanos 8:17. Ser co-herdeira com ele. Amém? Se eu estiver disposta a levar a minha cruz como ele também levou a dele. Amém? Glória a Deus. Quem quiser vir após mim, ele diz, né? Tome sua cruz e siga-me. Por quê? Porque ele diz, tem uma cruz para ti, Lucileia. Tem uma cruz para ti, Maria, João, Paulo e assim por diante. Amém? Então, a Bíblia diz que muitos desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eu não sei se você conhece a história do sapo, né? O sapo, eu não sei se é uma lenda, se é verdade, né? Mas eu acredito que deve ser assim, né? O sapo diz que você pode ferver uma água, botar ele dentro de uma panela, entendeu? Fervendo, com a água fervendo. Ele vai tentar, por muito tempo, até morrer, ele vai tentar se adaptar àquela água fervendo. Entendeu? Até ele não aguentar mais. Então, muitas pessoas, elas estão assim, vivendo assim, elas vão se adaptando no erro, entendeu? Elas vão se adaptando nas fábulas, né? Vai se adaptando no evangelho falso, e se adaptando, até morrer totalmente. E não ter sensibilidade mais nada da verdade. Não nem se tocar mais, entendeu? A gente conhece muitas pessoas que a gente luta, fala, ensina, mas parece que entra pelo um ouvido e sai pelo outro. É a história do sapo. Ele vai se adaptando ao erro, Por quê? Porque lá atrás, há muito tempo, ele já começou a fazer isso. Já viver uma vida que não é a verdade da palavra de Deus, ele vai se acostumando. E ele vai se acostumando. E aí ele vai se conformando. Mas a Bíblia não diz isso para a gente. A Bíblia diz, não vos conformeis com este século. Amém? Não vos conformeis. Então, eu e você, nós não somos o sapo, né? Ah, não, vai deixando, vamos levando a vida assim, empurrando com a barriga, entendeu? Ah, mas um dia eu vou decidir mesmo a orar para valer. Eu quero sim chegar nessa posição, nessa determinação de orar 1 hora, pelo menos por dia. Aí vai, 1 semana, 2 semanas, entra ano, sai ano, e aí a gente continua na mesmice. Outros crescem na nossa frente e a gente está para trás.
entendeu? Eis a razão porque eu estou te convidando e eu estou te desafiando também, tá? Porque você é capaz disso, tá bom? Não entre nessa sala de oração. Não entre mais para só visitar. Você não é uma visita na presença de Deus. Amém? Porque você não é aquela pessoa que está pedindo para Deus uma visita na sua vida. Deus não é de visita. Ele diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Pare para orar. Faça uma hora de oração comigo no mínimo. É isso que ele está dizendo. Amém? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Ele está dizendo assim: se alguém se deter para mim, se alguém se detiver, parar, amém? Tirar tempo para minha presença. Tirar tempo para eu estar com ele, entendeu? E ele comigo. Está escrito. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Gente, quem tira tempo na presença de Deus não perde nada. É o melhor lá no seu trabalho secular, vai ser o melhor, vai ser o melhor pai, vai ser a melhor mãe, vai ser a melhor filha, vai ser o melhor filho. Quem tira tempo na presença de Deus é o melhor em tudo. É o melhor em tudo. Então seja esperto, seja esperta, tire tempo na presença de Deus. Não me leve a mal, né? Não pense assim, a pastora Léa tá sendo tão dura comigo. Não. Se você quer entrar, estar nessa sala de oração, entre, mas fique para valer. E pegue firme, entendeu? Pegue firme. Vá até o fim, em nome de Jesus. Depois converse com a pastora Rejane aí, ó, pastora Lucilene, entendeu? Elas estavam contando testemunhos tremendo na vida delas. Lá na igreja, né, que elas são pastoras. Elas já têm grupos de oração lá na igreja delas. Lá na igreja que elas são pastoras, entendeu? Já tem grupos também, elas fizeram o mesmo. Gente, que lindo isso. Amém? Elas foram incentivadas, elas estão incentivando outros. E você não acha que foi para isso que Deus te salvou? A Bíblia diz que um dia nós vamos estar em encontro com Jesus. Nós vamos nos encontrar com Ele. Amém? E a Bíblia diz que Ele vai ajustar as contas. Nós vamos ter que ajustar as contas com Ele. E Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer para as suas ovelhas. Você não é bode, você é ovelha. Eu não sou bode, nunca vou ser, nem você também. Amém? Nós somos ovelhas. Nós entramos para o reino para ser ovelhas do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Ele vai ter as ovelhas na direita dele. E ele vai dizer assim: Vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Amém? E ele diz assim: Ó, porque eu tive fome. Gente, não tem outra coisa lá, não. Não tem escrito lá em Mateus 25 outra coisa. É isso que está escrito. Ele vai dizer, porque ele vai chamar ovelhas? Porque ele vai dizer, benditos do meu Pai? Ele vai dizer, porque eu tive fome e tu me deste de comer. Eu tive sede e tu me deste de beber. Eu estava nu e tu me vestiste. Eu estava lá na prisão e tu foste me visitar. Gente, uma pessoa doente, ela precisa de visita. Alguém para orar por ela. Amém? Uma pessoa presa espiritualmente, ela precisa ser livre. Ela precisa de alguém para pregar a palavra de Deus para ela. Nós temos nossos familiares presos ao lado da gente e a gente não dá uma palavra para eles, com eles. Entendeu? Não dá uma palavra. Já pensou? Entendeu? E aí, mãe, cadê sua família? Ah, minha família, pastora, tá? Não tá muito querendo servir a Deus e tá. Não tá? Pois vai ter que estar. Pois vai ter que estar. Porque se você realmente os ama, você vai vestir eles. Amém? O que é vestir uma pessoa? Jesus disse: Eu estava nu, tu não me vestiste. O que é vestir? É você levar a palavra, que a palavra de Deus é veste pra gente. É vestes. Amém? Vestes espirituais. Amém? A palavra de Deus, ela nos veste. A palavra de Deus, ela nos cura, ela nos liberta. A Bíblia diz que nós temos um ministério. Sabe onde está escrito? Atos capítulo 20, versículo 24. O ministério da pregação do evangelho está sobre os teus ombros. Essa responsabilidade é sua, é minha, é de todos nós. Ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Ah, não, quem vai pregar o evangelho é a pastora Léa, é? E Mateus capítulo 28, ele disse para os apóstolos, os discípulos, ele disse assim: ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações.
Jesus não mandou fazer crente de banco, não. Você que não saia do banco da tua igreja e vai pregar o evangelho. Porque um dia você também vai ouvir isso de Jesus. Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Possuir por herança o reino que está preparado. E ele fala: você me vestiu, você me deu de comer, eu estava com fome, você me deu de beber, eu estava com sede. E a gente pensa que é porque você deu um punhado de farinha para alguém? Porque você deu um pacote de arroz para alguém? Isso aí qualquer pessoa faz. Eu lembro muito bem, minha mãe, ela não conhecia Jesus, mas podia bater na porta da minha casa e ela poderia ter o último pacote de açúcar, de café, sei lá o que, de farinha, o que ela tivesse. Ela poderia ter o último, ela dividia no meio, ela partia no meio. Isso aí qualquer pessoa faz. Agora, pregar o evangelho, mostrar testemunho no meio de um povo, de uma fé corrompida, de uma fé que é amante de si mesmo, soberbo, de um povo que se acha, entendeu? Mas não quer se dobrar na presença do Senhor e você fazer a diferença, entendeu? São esses que Deus está à procura. Amém? Tempos difíceis requer pessoas decididas a se manter com a sua fé intacta, a sua fé firme, amém? Cheias do amor ágape, amém? Vestindo os que precisam ser vestidos, alimentando aqueles que precisam ser alimentados, amém? Glória a Deus, dando de beber. A palavra de Deus é a água da vida, é o pão da vida, é a palavra de Deus. Que você acha que Jesus está se referindo aqui? Eu tive preso e tu não me libertaste, tu não foste me visitar. Entendeu? Ele está falando no sentido espiritual. Amém? Ele está falando aquilo que você faz com a sua vida de testemunho no meio de um povo ímpio. Amém? E o povo ímpio, a gente pensa que é só lá fora. Tem povo ímpio dentro da igreja, que não se move para nada. Então, olha só, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim: os homens que escolherão doutrinas adequadas aos seus corações. Amém? Que vão agradar a eles. Entendeu? Não é? Você não conhece pessoas assim? Que só quer ouvir aquilo que agrada a eles? Quando começa a ouvir algo que vai mais arrojado no coração, vai chamar a pessoa para o cepo, para tomar uma posição de crente para valer. Aí já vem o mimimi, entendeu? Aí a pessoa já sai pisando duro, entendeu? Igual aquele filho rebelde, né? Mas Deus está te chamando nesta noite. Amém? Para um compromisso maior. Ele está me chamando. Ele está dizendo assim para mim, para você. Olha, Lucileia, eu te quero no meio deste povo aqui que está com a fé corrompida. Eu estou à procura daqueles, olha só, que são a minha última alternativa. Você quer ser a última alternativa de Deus? Pastor, última alternativa é a única alternativa de Deus. São os crentes fiéis, são aqueles que vão se manter de pé na sua fé e vão declarar: eu não vou me corromper, eu não vou. Eu não vou permanecer amante de mim mesma. Eu não vou permanecer orgulhosa. Entendeu? Pode eu estar sentindo esse orgulho, pode eu estar vivendo algum caráter desse tipo aqui, mas hoje mesmo eu decido a mudar. Mudar, acabou, não quero mais isso na minha vida. Amém? Então, por quê? Porque Deus, olha só, nós, escolhidos de Deus, somos a única alternativa para um mundo que vive na impiedade. Amém? E essa impiedade já invadiu a igreja, infelizmente. Então, nós somos um modelo. Deus está te chamando para você ser um modelo do reino. No meio de um povo orgulhoso, no meio de um povo amante de si mesmo. Pastora, mas na igreja ninguém quer fazer aquilo que eu faço. Olha, entendeu? Eu percebo, entendeu? Que às vezes um irmão, uma irmã, às vezes não quer, mas eu quero. Você quer. E é isso que importa. Chamamos para orar, mas fulano não quer, Beltrano não quer, começa você. Glória a Deus. Amém. Falava com a líder, né, do nosso trabalho aqui de diaconato, está conversando, irmã, nós vamos começar. Vamos, irmã. Amém. Vamos, porque as demais elas vão querer seguir a gente. Elas vão querer fazer isso aí também. Amém? Nós somos modelo. Amém? Jesus, você quer ver como nós somos modelo? Quer ver? Se você for lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer isso. Vocês são a geração eleita,
povo exclusivo de Deus. Amém? Para manifestar a glória dele na terra. 1 Pedro 2:9. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16 também. Aonde Deus quer que eu chegue, que você chegue, a estatura de Cristo. Amém? Não ser mais menino, para a gente não continuar menino na nossa fé. Menino manhoso, né? Sabe? Tem muito crente manhoso, tem muito crente como aqueles bebês que cresceram e não saíram do berço, entendeu? Não largaram a chupeta, entendeu? Ah, não, vou ficar aqui só se todo mundo me agradar. Não. Você está entendendo? Não, Deus não está te chamando para isso, não. Deus está te chamando para você manifestar a glória dele na terra e mudar a terra. Amém? Mudar a terra. Então, nós somos o modelo do reino dos céus. Capítulo também 5, né, do capítulo 5 de Mateus, versículo 16, Apocalipse 1, 5 ao 6, também mostra que nós somos o modelo. Amém? Do céu na terra. Modelos de quê, pastora? Está lá no livro de Efésios 5. Sabe qual é o modelo que Deus quer que eu seja você? Ele diz assim, sede imitadores de Deus como filhos amados. Entendeu? Então, queridos, eu pregava onde, numa palavra, uma palestra com umas irmãs, eu dizia assim, irmãs, você pode perceber, se você for ver na palavra de Deus, quem não tem o Espírito de Deus não serve para Deus. Entendeu? E aí, mas eu tenho o Espírito de Deus porque eu aceitei Jesus, entendeu? Muitas pessoas aceitaram Jesus e elas não andam no Espírito de Deus, por quê? Porque são rebeldes. Não oram, não vivem uma vida de oração, não vivem uma vida na palavra. Quando a Bíblia ensina, a Bíblia diz orar sem cessar, a Bíblia diz aquele que medita na palavra dia e noite, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Olha aí. E o contrário, pastor? E o contrário, você já sabe que é o contrário. É uma folha. Amém? É como uma folha. Está lá em Salmo de número 1. Entendeu? Então, nós podemos entender aqui agora que nós somos escolhidos de Deus. Amém? E nós somos a única alternativa no meio de um povo de fé corrompida. Entendeu? De uma fé corrompida, de uma visão corrompida. No capítulo 4, ele fala que as pessoas que têm uma visão corrompida e procuram, olha só, porque virão tempos em que não sofrerão a sã doutrina. Você está disposto a sofrer por Jesus? Entendeu? Porque você vive o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é cruz, é de cruz. Amém? É caminho estreito. Então, olha só. Pois o que é bom, eles vão rejeitar. Tá lá no capítulo 4, versículo 3 em diante de 2 Timóteo. O que é bom, eles vão rejeitar. Entendeu? E nós corremos o risco, entendeu? Nós corremos esse risco também. Que risco, pastor? Desse tipo de padrão. Padrão, entendeu? Padrão de caráter, entendeu? Deus te chamou para o padrão dele. Ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, olha só, o tempo difícil, queridos, fica com essa palavra, ó, que o tempo difícil não nos destrua. Amém? Não nos destrua. Não nos desqualifique. Entendeu? Não nos aleje na nossa fé, não venha nos alejar na nossa fé. Ah, mas eu sou crente. E de que adianta? Crente orgulhoso, crente prepotente, crente arrogante, crente sem domínio próprio, crente sem o Espírito. Entendeu? E como eu posso mudar, pastora? Como eu posso ser uma pessoa diferenciada nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo? Entendeu? Em que nós corremos o risco de seguir o mesmo padrão destas pessoas corrompidas. Entendeu? Tempos difíceis, queridos, revelam pessoas diferenciadas. Entendeu? É verdade que nós viveríamos esse tempo difícil em que nós, como pastores, como líderes, entendeu?
Você, como uma líder lá na igreja onde você é líder, entendeu? Você vai também passar por essa situação, sofrer por causa dessas pessoas insubmissas, pessoas arrogantes, pessoas irreconciliáveis, entendeu? Nós já tivemos muito desses exemplos, entendeu? Muitos mesmo, já vimos muito isso. Pessoas traidores, obstinados, orgulhosos, de caráter, desse tipo de caráter, nós não estamos isentos. E nós também corremos o risco de ter algum caráter desse tipo, entendeu? Mas fica aqui essa palavra, que o tempo difícil não nos destrua, amém? Nem nos desvaneça, amém? Não leve a gente desviar, amém? Não nos destrua, não nos desvie, entendeu? Mas que, pelo contrário, fortaleça a nossa fé. Porque no meio dos tempos difíceis, do tempo difícil, né, que nós estamos passando, aí é que vai se ver quem de fato é o crente diferenciado. Amém? Tempos difíceis revelam pessoas diferenciadas. Então, nos tempos difíceis, vai mostrar o meu caráter, o teu caráter. Amém? E que o nosso caráter não seja corrompido. Amém? Aquele caráter, esse caráter que Deus já plantou em você, que é o caráter de Cristo, através da pessoa do Espírito Santo. E só resta para mim e para você, né, é querer cada vez mais ser instruída. Querer cada vez mais ser instruída na verdade da palavra de Deus. E não naquilo que o apóstolo Paulo fala aqui. Que pessoas que vão procurar os seus próprios interesses, palavras que vão estar de acordo com a intenção dos seus corações. Entendeu? Um evangelho falso. Mas para viver o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, a palavra da verdade, entendeu? Nós precisamos viver passando pela cruz mesmo. Amém? Passando pelo estreito mesmo. Amém? Sendo o quê? Exortados, admoestados, porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz aqui, né, para Timóteo, né? Ele fala o quê, ó? Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Ainda que a pessoa não queira ouvir, entendeu? Ou que ela queira ouvir. Ainda que dê para as pessoas ouvirem ou que não dê para elas ouvirem. Olha aqui, está aí na sua Bíblia, ó, capítulo 4, versículo 2, que pregue a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Redargues, repreendas, exorte. Amém? Com toda a longanimidade e doutrina. Glória a Deus. Prega a palavra, a doutrina de Cristo. E foi isso que Jesus disse para os discípulos pregar. É isso que Jesus diz para todos os líderes, os pastores, você que prega também. A Bíblia diz que Jesus disse: vão e preguem o evangelho a toda criatura. Amém? Façam discípulos de todas as nações. Deus nos chamou para nós sermos discípulos, não crente de banco, não. Amém? O discípulo, ele faz o que o seu mestre faz. O que Jesus fez na terra? Amém? Ele pregou o evangelho a toda criatura. Amém? Ele curou os enfermos, ele libertou os cativos, os oprimidos do diabo. E para isso eu preciso andar com o Espírito Santo cada vez mais, orar mais, buscar mais a palavra, estar mais na presença de Deus, porque ele vai revelando tudo aquilo que ele quer falar comigo, com você. Ele vai se revelar para nós, se você estiver na presença dele. Amém? A Bíblia diz, Jesus disse que o Espírito Santo ele nos lembraria de tudo quanto ele nos ensina. Amém? Ele nos ensina e ele faz a gente lembrar daquilo que ele nos ensinou. Amém? Então, ele só vai lembrar, ele só vai ensinar se nós estivermos aos pés dele. Glória a Deus. Aos pés do Senhor Jesus. Amém? Na oração,
na comunhão com o Espírito Santo. Glória a Deus, porque ele não vai lembrar nada daquilo que você não sabe, daquilo que você não buscou, né? Então fica aqui essa palavra, tá? E que essa palavra ela venha nos admoestar, amém? Venha nos exortar mesmo. Cada dia mais a gente pare e pense, meu Deus, eu não quero viver nesses tempos aqui, não. Ou seja, eu não quero viver corrompido por esse povo neste tempo, não. Em nome de Jesus. Eu quero ser aquele que faz a diferença. Em nome de Jesus. Eu quero ser o crente diferenciado. Então, os tempos difíceis servem para isso. O melhor de tudo é que serve para isso, né? Para mostrar o crente diferenciado. Amém? E para ser um crente diferenciado no meio desse tempo difícil, né? Desses tempos difíceis que nós estamos vivendo, tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo tem os frutos, amém? Que vai nos levar, entendeu? A agradar a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Um abraço. Fica com Deus, amém? Em nome